Olá, seja bem-vinda e bem-vindo. Iniciamos agora a aula 1.2, Cuidado e acompanhamento na RAPS e nas redes intersetoriais. Eu sou Regina Canedo, sou psicóloga e faço parte da equipe da Superintendência de Educação em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro e serei a facilitadora dessa aula. E hoje nós estamos recebendo a professora Kátia. Kátia é psicóloga, Kátia Van Stock Alves dos Santos, é psicóloga, apoiadora institucional do eixo Infância e Adolescência, da Coordenação de Atenção Psicossocial, da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro também. E ela também é supervisora clínico-institucional de 2 CAPs e que ela vai falar um pouquinho para nós, e esses CAPs I são daqui da cidade do Rio de Janeiro. Então, para ativar a nossa aula, vou apresentar para vocês as perguntas norteadoras dessa nossa aula. Onde posso tirar as minhas dúvidas sobre a saúde mental do meu filho? O que é um centro de atenção psicossocial? O que é um projeto terapêutico individual e multidisciplinar? Procura um psicólogo, um psiquiatra, um pediatra ou um médico de família? O que fazer na situação atual de pandemia? Como os profissionais de saúde devem acolher as demandas das famílias de pessoas com TEA, do transtorno espectro autista, e oferecer-lhes diálogos e ferramentas para lidar com as situações em casa. E assim, então, eu passo a palavra para a Kátia, que terá aproximadamente 45 minutos para explanar e nos esclarecer um pouco desses pontos nessa aula de hoje. Sejam bem-vindos mais uma vez e desejamos a todos uma boa aula. Obrigada, Regina. Quero também dar as boas-vindas a todo mundo que está ouvindo essa aula hoje e dizer da minha alegria de estar podendo estar participando, né, desse curso que a gente está, então, né, construindo aí com esse objetivo de melhorar, né, a qualificação do cuidado dos autistas na rede de atenção psicossocial do estado do Rio de Janeiro. Eu vou começar compartilhando com vocês aqui uns slides que eu preparei para a gente poder começar a conversar. Prontinho. Então, como a Regina já falou, esse é o nome do nosso curso, e o nome da aula é Cuidado e Acompanhamento na RAPS e Redes Intersetoriais, né? A RAPS é Rede de Atenção Psicossocial. Então, para começar, né, para começar aqui a nossa conversa, a nossa aula, né, eu queria falar um pouco para vocês, né, sobre o que organiza, o que fundamenta toda a saúde mental de crianças e adolescentes no Brasil. Essa é uma pergunta importante para a gente começar a entender qual é o processo, né, de construção dessa política, como é que ela se relaciona aí, como é que ela surge. Então, a política de saúde mental infanto-juvenil, né, ela é fruto de um processo histórico de construção para superar as lacunas existenciais
existenciais não, assistenciais, para garantir e proteger os direitos humanos fundamentais, né? Então, o que vai fundamentar a política pública, né, a política de saúde mental infanto-juvenil é garantir e proteger os direitos humanos fundamentais. Mas, então, o que a gente chama de lacuna assistencial, né? Lacuna assistencial é quando não há nenhuma iniciativa pública, né, para cuidar das pessoas, no nosso caso, que sofrem, que têm sofrimento psíquico, e no nosso caso mais específico ainda desse curso, as pessoas autistas, crianças e adolescentes. Então, a gente vem, né, de uma história aonde até o final dos anos 90, né, bem final dos anos 90, a gente não tinha uma política para cuidar da saúde mental infanto-juvenil. E é isso que a gente chama de lacuna assistencial. Não tinha nada proposto para esse segmento, né? Não tinha nada proposto para o cuidado dessas pessoas. E aí as famílias é que começaram a se organizar em associações e estruturar, né, o cuidado, a educação para essas crianças e adolescentes. Então, a política vem para superar essa lacuna assistencial. E aí, né, quis trazer essa ilustração, né, de crianças e adolescentes, né, na cidade, né? Então, o que então, no que tinha lacunas, o que se fazia, né? As crianças e adolescentes, elas estavam institucionalizadas nas instituições que existiam, né? Então, o que existia, além das organizações de familiares para o cuidado dessas crianças, era uma proposta, né, que não era de política pública, mas que acabava deixando as crianças abrigadas no interior de abrigos, esquecidas em alguns educandários e em enfermarias de hospitais psiquiátricos também. Então, a política vem para tentar superar uma prática institucionalizante, que quer dizer isso, você dá como resposta ao sofrimento das crianças e adolescentes a institucionalização, a retirada delas da cidade, colocar elas fora da vida, do convívio com os outros, fora da cidade, né? E também de uma lógica higienista, né? que quer dizer isso também, né? A lógica higienista quer dizer que são os médicos, né, que num determinado período da nossa história começaram a pensar formas, né, da cidade poder ser mais saudável. E, junto dessas práticas, também se associaram outras de tirar do convívio as pessoas diferentes, né? As pessoas que tinham diferenças, e institucionalizar essas pessoas, colocar em instituição. Então, se pensava esse ideário de proteção, né? O pensamento de que, criando instituições especializadas para o cuidado dessas crianças crianças e adolescentes, e colocando essas crianças e adolescentes nessas instituições, você estaria protegendo elas e cuidando delas. O que a gente viu, né, dessas práticas é que isso não cuidou das crianças e dos adolescentes, né? A ideia era essa, mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, não houve cuidado, né? Eles ficaram
submetidos, né, a um abandono, à exclusão, né? Para isso, é contra isso, né? É para pensar uma outra forma que então começou a se construir uma política de saúde mental infanto-juvenil. Quem é que construiu essa política, né? Essa política, ela vem historicamente, né? A partir da organização de movimentos sociais pela redemocratização do país, né? Os movimentos sociais que culminaram com a Constituição Federal de 88, né? A nossa Constituição Cidadã, né? Então, foram esses movimentos sociais que estão aí no bojo da construção dessa política. Também o movimento da reforma sanitária, que vai estabelecer novas bases, né? As bases da organização do SUS, do Sistema Único de Saúde, e vai alterar a lógica da saúde pública brasileira, né? Que estava calcada numa lógica de colocar no centro a oferta de procedimentos de saúde, ao invés de, como vocês vão ver, colocar no centro do cuidado as pessoas e as necessidades que essas pessoas têm. E outro movimento que está aí na base da construção dessa política é o movimento da reforma psiquiátrica, né? Que vai reorientar, então, esse modelo de assistência à saúde mental, que antigamente, né, antes da reforma psiquiátrica, estava todo organizado, colocando com a centralidade do hospital psiquiátrico. Então, o que você tinha era um hospital psiquiátrico, onde as pessoas tinham um longo tempo de internação, elas ficavam excluídas da vida da cidade, elas ficavam internadas durante longo tempo. E a gente tinha os ambulatórios, para quando elas saíam, que, na verdade, não sustentavam um cuidado em liberdade na cidade. Então, logo que elas saíam, elas retornavam para a cidade, para suas casas, e elas voltavam para a internação porque não tinham outro cuidado além desse. Era esse o que a gente nem chama, né, de cuidado. Então, a política de saúde mental de crianças e adolescentes, né, ela também se inscreve nesse escopo maior da política de saúde mental, né? E aí, aqui, né, a gente vai mostrar, né, que foi a sociedade, né, que constrói essa política, né? Foi a luta por uma saúde pública, né? A saúde não se vende, a loucura não se prende, são lemas, né, da reforma psiquiátrica, por políticas públicas antimanicomiais, né? Então, os princípios norteadores dessa política, né, para a saúde mental de crianças e adolescentes, tem na Constituição de 88, né, o que vai assegurar para essas crianças e adolescentes o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Esses são os princípios, né, que também norteiam a política de saúde mental, que estão na Constituição. Também no artigo 227 da Constituição,
ela também protege as crianças e adolescentes de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, queria que vocês pensassem comigo, né? Como que a gente... a Constituição é de 88, né? E até hoje, né, a gente ainda tem um caminho, né? A gente ainda tem como desafio poder ter uma sociedade que possa garantir tudo isso para as crianças e adolescentes, né? A gente tem um caminho para fazer. A gente ainda tem crianças e adolescentes, né, que não têm acesso a uma alimentação, não têm acesso à saúde, não têm acesso ao lazer, à profissionalização, à cultura, né? Enfim, então a gente tem aí situações, né, para poder ainda realizar de forma mais plena para todos isso que está lá na nossa Constituição Federal. Outro princípio norteador, né, é também o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é de 1990, né, que vai trazer, né, vai afirmar a condição de que a criança e o adolescente eles são, né, sujeitos de direito, né? E aqui eu estou trazendo para vocês, né, nessa ilustração, eu estou trazendo para vocês a ilustração de uma publicação da Defensoria Pública, que tem todas as normativas aí, que são todas as leis, né, e portarias que falam da garantia de direitos humanos para crianças e adolescentes. Mas o que é essa condição de direito, de sujeito de direito, né? Ela vem, essa ideia de sujeito, de tomar a criança como sujeito, ela vem em oposição à ideia, né, que vigorava, né, que é tomar a criança e o corpo da criança e do adolescente, né, como um objeto, né, um objeto que deve ser disciplinado pelos saberes, aonde os saberes, os múltiplos saberes da psicologia, da assistência social, da fonoaudiologia, das terapias, todos, esses saberes, né, o saber médico, né, tomavam as crianças só como objetos e os corpos delas como objetos desse saber, para ser disciplinado, para ser controlado, para ser vigiado. Então, a condição de sujeito coloca a criança numa posição de que ela tem, né, implica, né, uma noção de singularidade, né, que ela tem um modo de ser que é próprio dela e que esse modo vai precisar ser respeitado, né? Essa noção de sujeito, né, de direitos, significa que ela tem vários direitos, né, como a gente mostrou antes, garantidos pela Constituição, e o direito à saúde e à saúde mental também está incluído aí, né? E vai implicar também na importância de se escutar a criança e o adolescente, né? Ouvir o que elas têm a dizer sobre o que elas sentem, sobre o que não vai bem com elas, né? Através da fala, ou mesmo, né, no caso das crianças autistas, se não é através, se elas não se comunicam através da fala, né, pela forma como elas podem comunicar e dizer das coisas que elas vivem, né, das angústias delas, enfim. E aqui, então, né, a gente tem uma ilustração, né,
de todos esses direitos aí, né? A convivência familiar, inclusive o direito aqui ao futuro, né? A poder olhar para um futuro, a pensar, a sonhar com um futuro. Então, nos princípios ainda norteadores da política pública de saúde mental, né? A lógica, toda a lógica de funcionamento, de organização, de atenção dos pontos, né? Os pontos de atenção à saúde vão tomar como centro as necessidades de saúde do usuário. Então, o usuário de saúde mental vai precisar estar no centro, né? Para a gente poder construir linhas de cuidado que atravessem todos os níveis, né, de atenção e de proteção social para esses usuários. Então, o que vai convocar o cuidado e o que produz sentido às práticas que são ofertadas, né, de saúde mental, são as necessidades das pessoas. Esse é um ponto muito fundamental e, na verdade, os princípios norteadores da política de saúde mental vão se basear nos mesmos princípios do SUS. Esse é um princípio, por exemplo, do SUS, né? Então, esse princípio, né, da criança e do adolescente autista poder ser considerado como sujeito de direito, né, que tem uma história, que precisa ser levado em conta, que tem potencialidades e que tem dificuldades, né? Também, né, é importante a gente chamar a atenção que muitas vezes a gente olha para a criança e para o adolescente autista como se ele só tivesse dificuldades, mas ele tem muitas potencialidades, né? E ele tem sempre uma forma de dar conta das dificuldades dele, né? De se organizar, que é própria, que é singular, de poder se organizar e de poder dar conta das dificuldades dele, né? Então, o outro ponto aqui é que essas crianças e adolescentes, eles não existem separados de um coletivo. Eles estão sempre ligados e por relação a um coletivo, né? Esse é outro ponto muito importante, né? Ter em mente que o sujeito, ele sempre se produz, né? A partir de um coletivo e ele interfere na produção da vida de outros no coletivo, né? Então, esse coletivo, ele sempre vai ter que ser levado em conta nesse cuidado. E aonde fica esse coletivo, né? Esse coletivo fica em algum território. A noção de território, ela é fundamental para essa política pública de saúde mental infanto-juvenil. Não só infanto-juvenil, né? Mas para a política pública de saúde mental como um todo, né? Então, quando a gente fala de território, o que a gente está falando? O território, como princípio norteador da política, ele é muito mais do que um local geográfico, né? Ele é o território de vida, ele é o território subjetivo, né? Então, ele é maior, né, do que uma área, né? Ele é o lugar das relações do sujeito com os outros, das instituições que ali existem também e que são significativas para cada um. É o lugar da praça, é o lugar da padaria, é o lugar da barraca que vende doce ou salgado, aonde é um ponto de parada na circulação aí dessas pessoas, né, das crianças e dos adolescentes, que tem uma importância para eles. É a igreja, alguma outra instituição, né, ali. Então, é a escola, algumas vezes, quando ela está no território, enfim, né? Então, o território, ele é construído pelos sujeitos,
outros, né? Esse território que eu estou falando, ele é construído a partir das relações. Então, a gente não pode tomar o território só o lugar onde o sujeito mora. Que relações ele tem ali naquele local, né? Muitas vezes o território subjetivo, ele é em outro lugar, ele não é no lugar de moradia, né, da pessoa. Então, essa é uma noção importante, né? A pessoa, o território, ele vai construir subjetividade, ele tem uma importância na construção do que a gente entende, da forma como a gente se entende como sujeito no mundo, né? E a gente também tem aí, a gente também modifica o território e constrói esse território, né? Dentro daquela ideia de que a gente também modifica esse coletivo e esses outros com os quais a gente está em relação. Então, essa é uma noção aí fundamental e ela é fundamental também porque o cuidado em saúde mental ele precisa ser pensado a partir desse território subjetivo, tá? Das crianças e dos adolescentes. O outro conceito muito importante, né, é o conceito de acesso universal. O conceito de acesso universal quer dizer o quê, né? O acesso universal quer dizer que todo mundo, né, ele também é um princípio do SUS, todo mundo, em qualquer lugar que chegue, qualquer ponto de atenção à saúde, ele vai precisar ser acolhido, ele vai precisar ser ouvido e ele vai receber uma resposta para aquela demanda que ele está trazendo, né? Para aquela necessidade que está levando ele ali a buscar algum tipo de ajuda, né? Esse princípio aí do acesso universal, ele também vai querer dizer, esse universal é no sentido de que a pessoa vai precisar ser acolhida do jeito que ela é. Nenhuma barreira vai poder ser colocada para esse acesso. Então, do jeito que ela é, do jeito que ela está, ela vai precisar ser acolhida. Então, só para vocês terem um exemplo, né? Aí, por exemplo, se a pessoa estiver em crise, se ela estiver num momento difícil, e aí tem ali um familiar que tá com uma criança ou um adolescente que está agitado, que está gritando, que está tentando bater no outro por conta daquela agitação, nele mesmo e tudo mais, é desse jeito que ela vai precisar ser acolhida, né? É com tudo isso que a gente vai precisar lidar, né? Enfim, e também outras coisas, né? Do jeito que ele é na vida, ele vai precisar ser aceito. Também vai significar uma outra ideia, esse acesso universal, que muitas vezes a gente entende que o acesso, então, é a gente estar de portas abertas, né, no sentido de que quem chega vai ser atendido, mas também vai precisar fazer com que as pessoas pensem, conhecendo o território, né, aonde os serviços estão, se as pessoas que mais precisam estão chegando, porque muitas vezes as pessoas que mais precisam não chegam. Então, o serviço, esse ponto de atenção vai precisar criar estratégias para dar acesso a quem não está chegando. Então, os serviços vão precisar conhecer o seu território, as vulnerabilidades, as maiores vulnerabilidades que existem nesse território, para poder construir um acesso universal para todos os serviços, né? O outro ponto, né, muito importante é o princípio norteador da integralidade, né? Que quer dizer
que quer dizer que a gente vai precisar ter um olhar amplo. O nosso olhar ele vai precisar estar ampliado para as diversas necessidades dos sujeitos, né? Ele vai, por exemplo, precisar ver, vamos imaginar um serviço de saúde mental que está ali, né, para receber, para atender e acompanhar crianças e adolescentes, né, que tenham sofrimento, né, sofrimento psíquico, situações complexas. O olhar não vai ser só para as questões da saúde mental, precisa ser também se tem alguma necessidade de saúde como um todo, né? Se tem alguma necessidade econômica, se tem alguma necessidade econômica que impacta na forma daquela pessoa circular ou não pelo território, pela cidade. Às vezes a pessoa não tem dinheiro para voltar no serviço, né? Para pegar ônibus e voltar no serviço. E aí isso precisa estar, esse olhar precisa estar nessa amplitude para a gente poder ver todas essas necessidades que estão ali, né? Mas para a gente poder dar resposta para todas essas necessidades nesse ponto? Não. Para também, a integralidade, ela é um princípio também muito fundamental, porque ela vai fazer com que esse olhar que vai precisar ser ampliado se conecte, então, né, com outros serviços, outros setores, demais instituições e serviços que oferecem, né, a garantia, que vão garantir esses direitos para melhorar, né, a qualidade de vida dessas pessoas, né? Então, a integralidade, ela trabalha com a lógica, é um conceito, né, que está ligado a uma lógica de articulação em rede, né, que vai levar os profissionais que estão com esse olhar amplo ali, eles se conectarem com outros locais das redes, para que aquelas pessoas possam chegar e serem atendidas e essas necessidades poderem serem vistas, né, nesses outros locais. Então, a integralidade, ela se conecta com a construção de redes, para garantir a assistência, a proteção dos direitos humanos, né, das pessoas, né? Então, a gente tem aí, né, a intersetorialidade. O que é a intersetorialidade? São os setores para além da saúde, né? Então, a intersetorialidade é a construção de redes dentro da saúde, para as necessidades de saúde que estão para além, né, das necessidades de saúde mental, e a intersetorialidade são a educação, assistência social, o esporte, lazer, a cultura, né? Todas às vezes, os atores que a gente chama, atores do direito, né? Que são os vários pontos aí que vão estar conectados também com os direitos, os conselhos tutelares, a Defensoria Pública, o Ministério Público, as varas da infância e da adolescência. Então, tudo isso faz parte da intersetorialidade. Uma criança, uma criança e um adolescente, eles são sujeitos intersetoriais, né? Porque eles são sujeitos que vão precisar de tudo isso, de toda essa
esses setores aí, né? Para se garantir esses direitos fundamentais, né? Então, se eles são intersetoriais, o cuidado, as políticas, elas precisam ser também intersetoriais, no sentido de que a gente precisa se conectar intersetorialmente para garantir essa integralidade aí desse cuidado. Então, como princípio também, é muito importante a ideia de desenvolvimento de práticas na comunidade, como eu falei, nos territórios de vida, né? Porque é lá também que os problemas surgem, né? É no território de vida que os problemas surgem. A riqueza surge, mas os problemas surgem. Então, as práticas, elas precisam incluir isso, né? O que vai se pensar aí, né, de oferta, de cuidado, de práticas, elas precisam estar incluindo a comunidade, incluindo o que surge aí de problema, né, na comunidade, e desenvolvendo uma ideia de autonomia para as crianças e para os adolescentes, né? Eu trouxe essa ideia, né, que essa ilustração aí do 18 de maio, que é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, né, do quanto que a liberdade, né, é o melhor para o cuidado, né? E aí a gente chega na rede de atenção psicossocial, né? Já que a gente viu aí os princípios que vão sustentar o cuidado, a gente chega na rede de atenção psicossocial. Essa rede, ela foi instituída lá em 2011. Antes dela, o que a gente tinha? Por que surgiu a rede de atenção psicossocial? Antes da rede de atenção, a gente já tinha uma portaria, que é a 336 do Ministério da Saúde, que instituiu os CAPs, que vocês vão ver, né? Os Centros de Atenção Psicossocial, onde tem o I do Infanto Juvenil, né? Que é esse centro voltado para o segmento infanto-juvenil, né? E nessa portaria dos CAPs, que é de 2002, né? Ela já falava que o CAPES, que esse serviço, ele teria que fazer uma articulação, ele teria que ser ordenador da rede de cuidados em saúde mental para crianças e adolescentes. Mas se pensou o próprio SUS, né, na medida em que ele vai sendo construído e vai sendo pensado, é um processo, né, para tentar chegar o mais próximo possível de realizá-lo em toda a sua potência. Se pensou em rede para poder incluir de forma menos segmentada o cuidado, para garantir que esse cuidado fosse menos segmentado. Então, a ideia de rede, ela vem, né, para ampliar a articulação dos pontos de atenção. Era muito comum, antes da criação das redes, era muito comum, por exemplo, os usuários de saúde mental, as próprias crianças e adolescentes autistas, elas não terem a possibilidade de acesso a postos de saúde, a pontos de atenção à saúde, porque os profissionais achavam que era uma questão que a saúde mental precisava cuidar, mas a saúde mental cuida da saúde mental. E aí a saúde mental precisava estar junto, né, dos profissionais de atenção primária em saúde, que são esses da estratégia de saúde da família, que ficam próximos às casas, para poder né, ajudá-los aí a lidar com as outras situações e demandas e necessidades de saúde integral, né, como um todo. Então, a RAPS, ela vem para ampliar a articulação dos pontos de atenção dentro da saúde, para essas pessoas que têm sofrimento psíquico grave, né? Situação de vulnerabilidade, que estão em situação de vulnerabilidade, com
com necessidades também decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas, né? Por que eu estou falando aqui também sofrimento psíquico grave, não estou falando transtorno mental? Isso também é um outro ponto importante, né? Porque os serviços, eles não são para transtornos, né? Às vezes as pessoas têm um transtorno, e esse é um ponto bastante importante, né? Quando a gente fala do autismo, né? Tem uma grande parcela da população que pensa, né? Que o autismo não é um transtorno mental, né? Que é uma condição, que é uma diferença, né? E não gostam de chamar de transtorno, porque o transtorno mental ainda carrega uma carga de preconceito muito grande, né? Então, assim, e os próprios serviços, eles não são para transtorno. Às vezes, por exemplo, no caso de crianças e adolescentes, você tem uma situação, às vezes, muito complexas, situações complexas, né? De gravidade, de vulnerabilidade, crianças que estão, às vezes, em acolhimento institucional, porque os laços com a família estão fragilizados, já, né, muitas vezes rompidos, estão em situação de sofrimento, e não tem transtorno exatamente, vão ser avaliadas e vai se ver que ali não tem um transtorno mental, que a gente pode chamar de transtorno. Mas são casos que vão precisar de cuidado e de acompanhamento continuado, né? Então, a rede, ela é para essas situações, né? Então, essa rede, ela tem vários componentes, né? Ela tem esse componente, primeiro, que a gente chama de atenção primária em saúde, que são todos os pontos, né? Mais próximos às moradias, de acesso, né? A gente tem o que a gente chama atenção psicossocial estratégica, que são, vocês vão ver, eu vou desdobrar isso para vocês, né? Então, aqui tem só os pontos, né? A urgência e a emergência, atenção residencial de caráter transitório, atenção hospitalar, estratégias de desinstitucionalização e reabilitação psicossocial, que eu vou estar dizendo para vocês o que a gente tem, né? Em cada nível desse, né? Então, por exemplo, a atenção primária em saúde, você tem as unidades básicas de saúde, as equipes de consultório na rua, uma equipe multiprofissional, onde você tem psicólogo, às vezes, assistente social, profissionais de nível superior, às vezes tem fisioterapeuta, educador físico, é uma equipe multiprofissional que vai ser um apoio para as equipes das unidades básicas, né? Ela vai trabalhar junto às equipes da unidade básica para poder qualificar melhor, né? A resposta das unidades básicas, dando um apoio para elas, né? E os centros de convivência, né? Então, a gente tem aí os centros de convivência, que também são locais que estão abertos para a população toda, locais onde tem cultura, lazer, de circulação, né? Propostas de cultura, lazer, para toda a população, que também são pontos bem importantes aí do cuidado. Então, eu acho que é importante eu poder trazer para vocês, nesse momento, como é que fica o cuidado, né? Como é que fica o cuidado? As crianças e os adolescentes autistas em cada nível aí de atenção, né? Então, a atenção primária em saúde, ela tem um papel
que é de ordenar as diferentes redes de cuidado. Então, ela está dentro da rede de atenção psicossocial, mas ela também está dentro de outras redes, né? A rede de urgência e emergência, a rede materno-infantil aí, né? Enfim, então, a atenção primária, ela tem esse papel de ordenar as diferentes redes, né? Ela é a principal porta de entrada para o SUS, ela foi pensada assim, embora as pessoas possam fazer, né, a circulação delas e, às vezes, buscar outros pontos como porta de entrada, né? Mas ela é a principal porta, né, uma das principais portas de entrada, e ela vai fazer um acompanhamento longitudinal. O que quer dizer? É no tempo, né? Ela não vai só prestar um cuidado ali e pronto, né? Ela vai ficar monitorando, ela tem um papel também de monitorar, porque ela vai oferecer os cuidados amplos, né? E básicos para a saúde, né? Então, por exemplo, no caso de crianças e adolescentes autistas, tem todo um acompanhamento pré-natal, né? Então, antes, né, de saber de alguma questão. O processo de desenvolvimento infantil também, né? Ela vai cuidar, né, dele com todos aqueles, seguindo, né, tudo que está ali na caderneta da criança e do adolescente, né? As equipes vão estabelecer, né, uma conversa, né, e uma relação com os pais, né, com os familiares, né, para poder fazer uma escuta qualificada para as demandas, né, dos familiares aí. Então, para os pais que já estão sentindo, estão percebendo dificuldades aí nos seus filhos, né, a gente tem um papel muito importante aí, o acolhimento da angústia desses pais, a orientação sobre o cuidado no SUS, né? Que possa também respeitar a forma como a família, né, entende e ela se situa ali naquela comunidade, então vai precisar levar em conta. E a atenção primária, então, ela é o apoio, né, mais imediato, né, e que está referido ao diagnóstico, à prevenção de alguns agravos que a gente chama de outras doenças. Ela vai poder também ofertar propostas de estimulação amplas, né? Estimulação de bebês, às vezes, a partir de massagem, a partir de momentos, né, de grupos onde os pais também conversam sobre as suas aflições. Então, vai dar todo esse acolhimento. A gente tem, então, como eu falei, a atenção psicossocial estratégica, onde tem todas as modalidades de centro de atenção psicossocial, CAPS 1 para municípios de pequeno porte, até 15 mil habitantes, CAPS 2 de maior porte, o CAPS 3, que é 24 horas, é um cuidado 24 horas, o CAPSI para infância e para adolescência, o CAPS AD para pessoas, né, com uso prejudicial, que a gente chama, uso intenso e, portanto, prejudicial de álcool e drogas, e o CAPS AD3. A gente vai se deter mais no CAPSI depois, né? E aí eu vou estar falando de forma mais desdobrada qual o papel do CAPSI aí nesse cuidado para crianças e adolescentes autistas, né? Então, a urgência e a emergência, né? Elas vão estar oferecendo um cuidado para as situações, né? Amplas de urgência, que podem ser físicas, que podem ser também de sofrimento psíquico, né? De crise. Então, a UPA, sala de estabilização, SAMU, portas
de atenção à urgência, pronto-socorro. A gente tem também dentro da rede unidade de acolhimento adulto e unidade de acolhimento infanto-juvenil para momentos pontuais, quando a gente tem situações de uso prejudicial de álcool e drogas, em que, às vezes, né, dentro de todo o projeto de cuidado, vai ser necessário a criança ficar fora do território. Algumas crianças estão em risco em alguns territórios, então essas unidades elas foram pensadas para isso, né? São unidades abertas, aonde elas vão também dar esse cuidado aí. A atenção hospitalar, quando para questões, né, de saúde como um todo, mas os leitos de saúde mental em hospital geral, em alguns momentos, também vão precisar serem acionados, né, em momentos mais críticos, né. A gente tem as estratégias de desinstitucionalização, que são serviços de residência terapêuticas para as pessoas que tiveram longo tempo internadas nos hospitais psiquiátricos, já perderam os laços, né, com os seus familiares, e aí precisam de uma moradia, um local de moradia para poder sair dos hospitais psiquiátricos e para poder ter uma dignidade, uma vida mais digna na cidade, onde elas vão poder acessar os pontos de saúde para cuidar da saúde, né? Na cidade como qualquer um, né? Respeitando aí os direitos humanos dessas pessoas. O programa de volta para casa também, né? Dentro dessas estratégias, a gente tem as estratégias de reabilitação psicossocial, que são iniciativas de geração de trabalho e renda, que também é outro ponto muito importante quando a gente fala principalmente de adolescentes, né, autistas, no sentido da gente pensar iniciativas, programas de inserção no trabalho, né, recursos disponíveis também que já existem no território para as equipes poderem fazer a inserção e a inclusão dos adolescentes, né, a partir do interesse deles, do que faz sentido para eles, né? Então, assim, todas as ações que vão promover e intensificar o fortalecimento também do protagonismo, que a gente chama, né, dessa autonomia, deles poderem estar na vida, né, com uma maior autonomia, né, podendo falar o que eles querem, o modo que... falar por eles, né, falar por eles, e podendo ter mais acesso aos direitos, né? Então, são várias... E aí, eu vou me ater um pouco mais, né, ao CAPSI. Eu já falei da portaria, né? O que é um CAPSI, né, na verdade, esse Centro de Atenção Psicossocial? Ele é importante a gente se deter um pouquinho, né, porque ele tem uma função muito estratégica, né? Ele foi pensado, na verdade, né, como uma peça, mais do que um serviço. Ele foi pensado como uma peça fundamental de implementação da política de saúde mental o tempo inteiro, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque dentro do que está, né, no mandato, como a gente chama, né, dele fazer, está o papel de ordenador de uma rede de cuidados de saúde mental no território. Então, ele não trabalha só ele lá no lugar onde está aquele serviço, né? Para ele ser ordenador de saúde,
mental, ele precisa conhecer os outros pontos de saúde mental, que também trabalham com crianças e adolescentes no território. Ele precisa discutir os encaminhamentos, o cuidado com esses pontos de atenção que vão encaminhar para eles, né, de forma aí, implicada, com uma conversa. Então, assim, é um papel muito importante, porque ele vai precisar, digamos assim, conversar com o ambulatório quando tem ambulatório. E essa conversa, ela vai estar sendo uma conversa para levar uma outra visão de cuidado para todos esses pontos, que é uma visão dentro daqueles princípios que a gente falou. Então, a gente vai conversar com os outros setores, não pelo diagnóstico das crianças, e dos adolescentes, embora o diagnóstico tenha aí um papel importante, né? Mas a gente vai estar podendo ver, né, a criança dessa forma mais integral, né? E mais aprofundada, né? Ele também tem um papel regulador da porta de entrada assistencial do território, por isso ordenador da rede, né? Ele vai ter que dar uma resposta, por exemplo, para vocês terem uma ideia, chega muito pedido, né, de cuidado para criança e adolescente, porque ela está se comportando de um jeito que os pais ou os familiares não estão entendendo. Ela está sendo agressiva, ela está se negando a obedecer, né? Então, é aquilo que as crianças, né, demonstram no comportamento. E os pais não estão entendendo o que está acontecendo e chegam, às vezes, no serviço por eles próprios ou encaminhados por alguém, por algum outro setor. E o papel aí da resposta que esse CAPCI vai ter vai ser entender o que está acontecendo com essa criança e esse adolescente, né? E a partir do momento que entender, ele vai ter que incluir essa família, ele vai ter que incluir o território, né? E ele vai precisar, então, pensar o cuidado de uma forma ampla. Ele não vai só, por exemplo, marcar uma consulta para o médico psiquiatra medicar, porque às vezes, ou os profissionais vão ficar pensando qual é o diagnóstico daquela criança. Às vezes, a gente tem situações em que aquela criança teve a perda de uma pessoa muito significativa para ela e todo o comportamento dela mudou, né? E isso tem que ser incluído como uma coisa, né, que vai dar um sentido para aquilo, e as ações vão ser de lidar com aquilo, né? Pode ser um luto, mas podem ser outras questões aí, né? Então, é nesse sentido que a gente fala em trabalhar com a lógica da desinstitucionalização. É um nome grande, né? Desinstitucionalização, porque quando a gente olha para a criança só no que não vai bem, e a gente pensa um diagnóstico, e a gente pensa como conter aquele tipo de comportamento, a gente vai dar, e aí a gente vai, às vezes, se utilizar de medicamento para isso, né? Ou outras formas de contenção, né, desses comportamentos, a gente está institucionalizando, né? Institucionalizar não é só colocar em instituição, né? Até porque tem instituições que têm um papel na proteção, né? Os acolhimentos institucionais do SUAS, eles têm um papel importante na proteção, por isso são pensados de forma aberta, enfim. Mas voltando aí à lógica da desinstitucionalização, é essa lógica, né? Que não vai querer estar diante da criança pensando só em fazer com que aquele comportamento desapareça, porque aquele comportamento foi a forma como a criança deu para lidar com alguma coisa que não vai bem com ela, né?
Então, eles também têm o papel de ofertar o atendimento clínico, ações de inclusão e o matriciamento, que é, na verdade, a conversa com a atenção primária, com as equipes de atenção primária e com as equipes da urgência e emergência, aonde essas crianças chegam em momentos de crise, para poder fazer essa conversa, para juntos as equipes da atenção primária e do CAPSI, as equipes da urgência e do CAPSI poderem pensar o cuidado para aquele momento crítico, para a família, para a criança, né? E as ações no território que vão precisar ser feitas, né? Para a criança poder voltar para o território, estar no território, sendo cuidada. Então, uma coisa muito importante, né, para a equipe é que a equipe multiprofissional de um CAPSI, ela é a sua maior tecnologia, a tecnologia de maior importância, né? Então, assim, esses serviços, eles têm o desafio de trabalhar o tempo inteiro para também romper a lógica desse modelo biomédico, que é centrado no médico, que é hierarquizado, onde o médico tem uma posição mais elevada, né? E que vai estar... Esse modelo biomédico, né? Ele é um modelo onde ele é para além dos médicos, né? Porque tem médicos que trabalham fora do modelo biomédico, né? Dentro da atenção psicossocial, inclusive, é o que a gente quer, né? O modelo biomédico, ele vai estar só olhando para os sintomas, para os problemas, né? E vai estar tentando achar uma resposta para esses problemas de maneira muito individualizada, né? Então, o desafio é a gente olhar, romper com isso, romper com essa lógica, né? Trabalhar com conhecimento de saúde, mas também trabalhar com conhecimento psicossocial, de respeito à singularidade, potencializar, né, essas singularidades, né? Se articular com políticas de educação, profissionalização, cultura, lazer, esporte, para propiciar a autonomia das crianças autistas. E como é que eles fazem isso, os CAPSIs, né? Com uma equipe multiprofissional, mas que vai precisar ir além das profissões para construir um campo comum de cuidado que nenhuma profissão domina, né? Essa equipe multiprofissional, ela tem vários, né, profissionais, inclusive os médicos clínicos, mas também psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, às vezes, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, uma série, né? Em alguns, né? Nutricionistas, enfim, é uma equipe múltipla e elas vão precisar ir além, né? Do seu campo mais restrito profissional, para poder criar esse campo comum de trabalho. E é nesse campo comum que é isso que vai dar lugar para a criança e o adolescente ocupar esse lugar central no cuidado, né? E elas indicarem o que é importante, o que faz sentido para elas nesse cuidado. Isso é uma coisa muito importante nesse trabalho, né? Que os CAPSIs executam, né? Então, cada um dos membros da equipe vai ter uma função de facilitar o modo de viver de cada criança e adolescente autista, para enriquecer esse modo de viver pelas potências que ali existem. Aí vocês vão me dizer, nossa, mas eu conheço alguns autistas que são tão graves que fica difícil a gente ver potência ali. E é verdade, existem casos muito complexos, muito graves, né? São esses também que a gente cuida, né? E precisa privilegiar. E eu queria rapidamente, eu sei que eu estou no tempo, meu tempo já acabou, mas eu queria trazer uma história, né, para vocês de um adolescente assim, com essa gravidade, autista, que não falava,
que começou a partir da entrada dele na adolescência a ter muita dificuldade, a família, né, a mãe, ter muita dificuldade de sair com ele, porque ele começou a correr e estava grande, ia fazer força, e ela não conseguia com ele, era só ela e ele, né? Não estava podendo contar com outras pessoas aí nesse cuidado, e ele foi ficando em casa, preso com essa mãe, não deixando a mãe fazer quase nada em casa. E aí a equipe, né, de um CAPSI começou o trabalho em casa, com a mãe, com ele, um trabalho que envolveu várias estratégias, né, que fez com que esse adolescente pudesse começar a sair de casa acompanhado também de profissionais da equipe com essa mãe, que ele pudesse voltar a circular pelo território, né? Que ele pudesse ir fazer compras, apontar as coisas que ele queria, e conseguir esperar para comer o que ele queria, enfim. Às vezes a gente vê, né, voltando àquela ideia de território, que o território está muito pequenininho, né? Que o território ele está ali só a criança, o adolescente, a mãe, né? Ele está muito restrito a uma casa, né? A um cômodo às vezes da casa. E a ideia do trabalho é poder ir ampliando esse território e as relações, né? Ele começou a ter uma relação muito significativa com o moço que vendia um salgado que ele gostava numa barraca perto de casa. Ele já apontava, dizia o que ele queria, dizia quando ele não queria o suco, enfim, né? Uma pessoa que pode ter uma circulação e pode depois estar na escola, enfim, um pouco isso, né? Os profissionais aí, nesse papel de facilitador desse modo aí de vida, né? E aí a gente tem o projeto terapêutico singular, que é a organização de todas essas ações terapêuticas, que elas são muito diversas, né? Elas são ampliadas, elas também precisam incluir ações do território, não só dentro dos serviços, elas precisam incluir as crianças e os adolescentes na construção desse projeto, né? Enfim, aí a gente tem a linha de cuidado, que é de 2015, que o Ministério, então, faz. Eu pude falar para vocês da linha de cuidado quando eu falei da RAPS e de todos os pontos de atenção, como é que eles estão organizados para poder qualificar, para ampliar o acesso das pessoas autistas na saúde e qualificar o cuidado delas, né? E aqui a gente tem as redes, né? A pessoa autista no centro aqui a rede de atenção, vários pontos aqui em azul da rede de atenção psicossocial, a atenção básica, a atenção estratégica dos CAPs, as estratégias de reabilitação psicossocial, a urgência e a emergência, né? E aí essas imagens elas estão naquela publicação do Ministério da Saúde, que vocês também têm acesso online. Então, essa primeira rede da pessoa autista e sua família na rede de atenção psicossocial. Depois, essa rede vai se ampliando, né? Vai incluindo vários pontos, vai incluindo assistência social, vai incluindo também os centros de reabilitação, que faz parte de outra política, né, que da política da pessoa com deficiência, mas é para ampliar o acesso à saúde à pessoa com deficiência, e a gente sabe que o autista, né, ele também é considerado pessoa com deficiência, então ele vai se beneficiar da articulação dos CAPSIs com os centros de reabilitação. Existem centros de reabilitação intelectual, como chamam, e aí aqui o último
diagrama em que a gente tem a conexão e a interconexão com todos, né, envolvidos, né? Também os atores de direito aqui, né, a ouvidoria de direitos humanos, as escolas, as creches, que têm um papel fundamental para o desenvolvimento das crianças e adolescentes autistas, né, com a inclusão, enfim, as residências inclusivas, que é outro projeto da assistência social, da Secretaria de Assistência Social, para também as pessoas com deficiência. E é isso, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Oi, Kátia, obrigada por essa maravilhosa aula, né? É importante a gente entender, né, esse fluxo de como foi pensado a rede de atenção psicossocial. Muitas vezes nós identificamos, né, as pessoas que nos procuram confusas, sem entender, né? Mas é importante a gente perceber, nessa aula que a Kátia trouxe para a gente, como foi pensado e como mudou-se a lógica de entender a pessoa autista. Antes, né, historicamente, ela trouxe para a gente como era a visão antiga de cerceamento da liberdade, de não ter direitos, onde o ser considerado estranho, diferente, ou que às vezes incomodava, né, alguns núcleos da sociedade, eram excluídos da convivência social, da convivência muitas vezes familiar também. E ele passa, então, a ser visto por uma outra lógica, né? Uma lógica de ampliação dos seus direitos. Então, ele é percebido, ele é visto na sua singularidade. E isso modifica tudo. E é importante a gente entender essa lógica de como a rede foi estruturada. Por mais que seja, né, num primeiro momento, difícil da gente identificar para onde a gente vai buscar o cuidado e de que forma, eu acho que ficou bastante claro que existe todo um ordenamento e um funcionamento para acolher as pessoas dentro das suas singularidades, porque a gente precisa romper essa noção de que o autista é uma pessoa complicada, problemática, que não sabe se relacionar, que é o que muitas vezes a gente ouve, né? E, na realidade, ele é uma pessoa com potencialidade, com a sua singularidade, com as suas características próprias. Tem dificuldade? Sim, né? Mas quem não tem, né? Todos nós temos as nossas dificuldades também. E aí, pensando nisso, Kátia, eu gostaria, então, assim, para a gente finalizar, né? Eu sei que a gente já passou um pouquinho do horário, mas não tem problema nenhum. O importante é a gente esclarecer, né? Para quem está nos assistindo, entender a lógica, saber que tem um cuidado, que está sendo pensado esse acolhimento, esse respeito, essa lógica de pessoa sujeito, né, de direitos, a partir das necessidades de cada um, que os projetos terapêuticos do acolhimento e do cuidado, eles são ofertados de acordo com essa necessidade, né? Esse conceito mais ampliado de território, que não é só aquele quadrado onde a pessoa está, ele é muito mais abrangente, muito mais amplo, né? E a gente precisa entender esse cuidado dessa forma ampla mesmo, né? Então, assim, para finalizar aqui, como é que a rede está funcionando agora, nesse momento de pandemia? Existe está tudo fechado, está tudo funcionando, porque essa é uma dúvida, né? E agora, o que eu faço nessa situação? Meu filho está passando por uma crise, eu não sei como lidar, né? Eu posso acionar esses dispositivos da rede? Você pode falar um pouquinho para a gente? Obrigada. Obrigada a você, Regina, pela pergunta. Eu acho muito boa a tua pergunta. Realmente, a gente está nesse momento de pandemia, né? É um momento muito difícil para todos e muito difícil para as crianças e adolescentes autistas, né? Que
normalmente buscam se organizar com determinadas rotinas, e a rotina que eles tinham, né, foi completamente modificada por essa questão do isolamento social, vindo, né, para a gente poder enfrentar a pandemia, né, do Covid-19. Então, assim, é muito boa a tua pergunta. E como é que os serviços estão funcionando? Eles estão funcionando, eles não estão fechados. Na verdade, os serviços não ficaram fechados em momento nenhum. Assim, nós, no Estado, a gente, o ano passado inteiro, fez reuniões com os coordenadores desses serviços de CAPSI, né, já que eu estou nesse apoio ao eixo da infância e da adolescência, a gente esteve junto de todos os diretores e coordenadores técnicos dos CAPSIs do Estado. A gente tem 37 CAPSIs do Estado funcionando hoje, né, nas mais diversas regiões do Estado, né, e a gente viu que os serviços como um todo, mas especificamente para criança e adolescente, eles tiveram que se adequar, né, à pandemia. Então, eles fizeram atendimentos e acompanhamentos via telefone, né? Eles, então, estiveram abertos, mas abertos dessa forma, suspenderam esses atendimentos mais coletivos, que são muito comuns nesses serviços, né? Num primeiro momento. As crises, como você falou, elas são uns momentos muito importantes, onde os pais têm que sinalizar, os familiares têm que sinalizar, e procurar os serviços, ou o serviço mais próximo da sua casa, que é o da atenção primária, que é o da estratégia de saúde da família, ou os CAPs, os CAPSIs, eles estão abertos e eles vão atender presencial as crises, ou até sinalizando, às vezes vão atender de forma domiciliar, com visita domiciliar. Às vezes a crise ela envolve a dificuldade de se chegar no serviço, no momento de crise, então os profissionais estão indo, né? Claro que com todo cuidado, com os EPIs que a gente chama, né? Que é o equipamento completo, né? De proteção, mas está existindo esse trabalho, e a gente viu nesse acompanhamento, né? A gente viu que os serviços puderam inventar coisas muito interessantes, né? A gente viu, por exemplo, que eles criaram também formas de se comunicar online com as famílias, por telefone. Eles tiveram atendimentos presenciais de forma mais individualizada, para alguns casos que eles, né, avaliaram que era necessário. Eles criaram articulação com organizações sociais e incluíram os jovens em algumas atividades na comunidade, né, de acesso a cesta básica, porque a gente também viveu, né, o desemprego e a dificuldade de algumas famílias tiveram dificuldade de se alimentar, então conectar essas famílias com ofertas que a própria comunidade tinha. A gente viu canais no YouTube, o CAPSI em Casa, com os profissionais presentes fazendo atividades para as crianças autistas, mas não só as autistas, com contação de história, para elas verem o profissional que elas têm a relação por via remota, por via de vídeo, contando história, fazendo brincadeiras. Alguns pais, assembleias de pais, eu participei de uma assembleia de pais online ontem, num dos CAPSIs em que eu estou como supervisora, e os pais podendo trazer as questões entre eles, com a equipe, e a gente pensando junto novas estratégias para esse momento. Então, assim, os serviços estão abertos e eles estão funcionando de uma forma diferente, mas o importante também é que
esses serviços, eles são pensados dessa forma plástica, assim como eles vão mudando o projeto terapêutico a cada momento, porque a criança mudou e ela já não está mais naquele momento, ela está em outro momento, também se muda as ofertas do serviço para as situações, né? E aí os CAPCIs pensaram estratégias muito interessantes, assim, né? Como eu falei, né? Alguns canais só com os adolescentes também, onde eles começaram a escrever poesia, a cantar música e a poder publicar determinadas coisas que eles escreviam, a forma como eles estavam vivendo essa pandemia, que também foi bem legal. Enfim, então, é um pouco isso. E eu acho importante dizer assim, não fique preocupado aonde você vai buscar ajuda no lugar mais perto. Se aquele lugar não puder dar toda a resposta para o que você está precisando, aquele lugar vai se conectar e conectar você com os outros lugares que vão poder, então, ofertar outras respostas, né, para o que você precisa. Então, isso é um ponto muito importante. Procure a saúde mental, para as suas dúvidas, para as suas inseguranças, suas angústias. Obrigada, Kátia. E aí é bom a gente poder entender pela lógica de quem está lá dentro, né, gente? A Kátia faz parte da equipe que está cuidando, lidando com isso no dia a dia e trouxe, então, todo esse conhecimento, toda essa vivência, essa experiência, né, prática da lógica da RAPS, do acolhimento, do atendimento, da rede e das pessoas para as suas necessidades. Kátia, nós queremos te agradecer mais uma vez pela brilhante aula que você trouxe aqui para a gente e esperamos que vocês façam um bom proveito desse conteúdo e também façam acesso nos materiais que estão disponíveis aqui no curso sobre cada uma das aulas apresentadas. Muito obrigada. Obrigada a você, Regina. Obrigada a todos que ficaram até agora ouvindo essa aula.